nosso oitavo sermão dessa série, vamos ao texto. O texto é um pouco extenso, então a gente vai ler apenas 3 versículos, dos versículos 21 a 23 de Esdras, capítulo 8. De Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre nós, está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. 23. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Pai Santo, nos guia, Senhor, nesse momento da Tua palavra. Faça-nos, Senhor, caminhar juntamente contigo nessa viagem, Pai. Que a gente possa conhecer um pouco mais de Ti. Reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua magnitude. Fica conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema dessa manhã, como você pode ver na projeção, né, é uma viagem segura. Uma viagem segura. Irmãos, todo mundo tem uma história de viagem para contar. Talvez você já tenha vivido uma viagem marcada por um grande perrengue. Um pneu furado, um carro parado no meio da estrada, um avião que você perdeu porque o Uber atrasou. E ali você se viu atrasado, cansado, o estresse ali, né, vindo à tona, e você fica ali sem saber direito o que fazer. Ou talvez você tenha uma experiência de uma viagem muito feliz. Aqueles momentos marcantes da nossa vida, onde podemos observar, talvez, ou visitar um lugar famoso, né? Um ponto turístico, aquele ponto que você só via nos filmes, nas séries, ou então no teu feed do Instagram. A verdade é que nós gostamos de viagem. Gostamos tanto que transformamos as viagens em histórias, em memórias, literatura e até filmes. Mas o motivo mais profundo pelo qual nós gostamos de viagem não está na literatura e nem nos filmes. O motivo, ele surgiu naquele que nos criou, o grande autor da vida. Na sua palavra, na Bíblia, ele escolheu contar a história do seu povo, a nossa história, como uma grande viagem. A gente pode ver do início ao fim da Escritura, da palavra de Deus, Deus descrevendo homens e mulheres que estão caminhando rumo a uma cidade prometida, a Nova Jerusalém. E nós somos os viajantes, né, dessa grande viagem. A palavra de Deus, ela só ajusta o termo para peregrinos, que é um tipo de viajante que reconhece que a sua pátria não é aqui. Gente que sabe que é cidadão de um outro mundo. Parafraseando o autor John Bunyan, né, no Peregrino, ele fala que nós somos um povo que está saindo da cidade da perdição rumo à cidade celestial. E agora, nesse capítulo de número 8 do livro de Esdras, a gente vai ver um pequeno trecho dessa grande viagem do povo de Deus. Você já deve ter percebido que, mais uma vez, um segundo grupo, melhor dizendo, né, está saindo da Babilônia e indo para Jerusalém. O primeiro grupo a gente viu lá no capítulo 1, quando Zorobabel, que era o líder do povo, foi autorizado pelo rei Ciro, após Deus ter despertado o coração dele, a levar um grupo de pessoas de cerca de 43 mil judeus. Eles foram autorizados não somente a regressarem para Jerusalém, mas também a reconstruírem o templo do Senhor. E essa é a primeira parte do livro de Esdras, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. No capítulo 6, que inclusive eu mesmo preguei, né, há 2 semanas atrás, a gente viu a grande festa de celebração do templo do Senhor. Né? Aquele povo alegre, feliz, comemorando aquele fim daquele ciclo. Deus tinha estabelecido a construção do templo e aquilo aconteceu. E o que normalmente a gente espera depois disso é aquela famosa frase dos livros de história, né? E viveram felizes para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Do capítulo 6 para o capítulo 7, tem um lapso temporal. Às vezes a gente passa a página da Bíblia e dura apenas 1 segundo, né? Mas foram 57 anos. No meio desse tempo, inclusive acontece até mesmo a história de Esther, que a gente vê no livro que se chama Esther, de um povo que também ficou na Babilônia e foi protegido por Senhor. Mas o fato é que 57 anos se passaram depois da construção do templo. E toda construção, depois de muito tempo, precisa de reforma. A gente aconteceu isso aqui com a nossa igreja. Quando eu cheguei aqui em 2018,
estava praticamente em ruínas, né? Teto caindo, a igreja fechada aqui, ou pelo menos esse templo principal, a igreja estava aberta, o templo estava fechado. Mas o fato é que depois de um tempo, a gente precisa de reforma. E era isso que estava acontecendo. Esdras foi direcionado para Jerusalém para não somente fazer uma reforma do templo, isso também era um dos objetivos, mas o objetivo último era fazer uma reforma no coração do povo do Senhor. E agora, né, surge esse novo líder, um líder para ajudar o povo de Deus a regressar nesse segundo grupo da Babilônia para Jerusalém. Não é à toa que o próprio nome de Esdras significa Jeová ajuda. Deus está usando Esdras para levar o povo, o segundo povo, para Jerusalém. E assim a gente começa em Esdras capítulo 8, lá no iniciozinho. E nessa grande viagem, no versículo 1, a gente começa a ver essa lista de pessoas que foram para Jerusalém. Como em qualquer viagem a gente faz isso. Versículo 1 diz assim, do capítulo 8. Acompanhe sua Bíblia. Estes são os chefes de suas famílias, e dos que com eles foram registrados, os quais saíram da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Nessa lista, a gente pode observar cerca de 1.500 homens. Se a gente somar as mulheres e as crianças, dá entre 5 e 6 mil pessoas. Um número bem menor que se comparado ao primeiro grupo, que, como eu falei, tinha cerca de 43 mil. E nessa listagem desse segundo grupo, diferente da primeira listagem que a gente viu lá no capítulo 2, aqui Esdras ele não descreve todo mundo. No capítulo 2, no primeiro grupo, tinha até os animais que foram para a Babilônia, a quantidade deles. Aqui não. Aqui Esdras ele dá uma certa, vamos dizer assim, uma demonstração de sabedoria, em reconhecer que seria impossível de levar o povo para Jerusalém se não fosse através dos líderes. E é por isso que aqui ele só lista os líderes de Israel. Esdras, como um estudioso das Escrituras, como a gente viu no capítulo 7, o capítulo anterior, ele relembra um pouco, provavelmente, o que aconteceu com Moisés, quando Deus tirou o seu povo de um outro exílio, lá do Egito para Jerusalém. Né? E ali, naquela história, na narrativa de Moisés, lá em Êxodo capítulo 18, a gente vê Jetro, né, o sogro de Moisés, após ter visto Moisés julgando as causas do povo, passando um dia inteiro fazendo aquilo, ele, de maneira sábia, ele fala para Moisés, isso aí não vai dar muito certo, não. Se você continuar fazendo assim, você vai se fadigar e você vai fadigar também o povo. Então, o que Moisés está nos ensinando e Esdras está repassando aqui no capítulo 8 é que existe um padrão bíblico para a liderança. Né? É por isso que nas Escrituras, sempre que a gente vê falando sobre liderança, por exemplo, eclesiástica, né, nunca é por uma só pessoa. Nunca é um único pastor liderando a igreja. Sempre é um conjunto de presbíteros, um grupo de pastores. Né? É sempre uma liderança plural, de um grupo de homens cheios do Espírito. E assim eles podem, de fato, conduzir a vida da igreja. Infelizmente, na nossa denominação, a gente vê muitas igrejas que há apenas um pastor somente. Bem certo que pode ser por falta de recursos financeiros de manter um pastor, mas algumas dessas igrejas, que eu já pude presenciar e creio que muitos irmãos também já puderam ver isso, né? Existe uma liderança, às vezes, singular por conta de líderes que tentam ser o soberano da igreja. Líderes que tentam ser uma espécie de rei ou um padre da paróquia, onde somente as vozes deles são ouvidas. Inclusive, eu conheço igrejas batistas que não fazem sequer assembleia. Graças a Deus, Deus nos livrou disso. Né? Mas, infelizmente, isso acontece. E a grande pergunta é, por que isso acontece? O que o texto está tentando nos ensinar? Porque, por vezes, a gente deixa de seguir esse princípio da lei do Senhor, de uma liderança plural, uma liderança compartilhada. Que a gente sempre fique atento a isso. E mais ainda, que a gente ore a Deus para que Deus envie mais líderes, mais pastores, mais presbíteros, mais diáconos para a nossa igreja. Que Deus nos ajude nisso também. Mas o texto continua, e após a gente passar essa listagem desse grupo que está nessa viagem rumo a Jerusalém, ele diz no capítulo 15, assim: Eu os reuni junto ao canal que corre para Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes,
não encontrei nenhum levita. Esse versículo aqui também nos mostra essa sabedoria de Esdras numa atitude pastoral e profundamente madura, né? Ele observa, ele para, ele avalia e só depois ele decide prosseguir. É perceptível que Esdras aqui ele não age por impulso, né? Ele não se deixa levar pela pressa. Humanamente falando, ele tinha algumas opções. Ele poderia ter continuado a viagem e resolvido o problema depois, lá na frente, quando ele chegasse lá a Jerusalém. Aí ele olhar, tá faltando levita. Ou então ele poderia seguir do jeito que desse. Não, vamos em frente porque a gente não tem tempo a perder. O povo está perecendo lá, o templo tem que ser reformado, a gente não tem tempo para perder. Ou então ele poderia ter esperado que, chegando em Jerusalém, alguém iria assumir a função, né? Tinha alguns levitas lá. Mas, mais uma vez, Esdras não prossegue sem resolver essa questão. E por que ele faz isso? Olhando todo o contexto, a gente percebe que essa viagem não é uma viagem comum, como a gente sabe. Esdras ele sabia exatamente qual era a missão que estava diante dele. Ele não estava fazendo uma viagem turística, uma viagem a passeio pelos desertos ali do Oriente Médio. Ele estava indo para restaurar o culto, reformar o templo e, mais profundamente, reformar corações pela palavra do Senhor. A gente já viu isso no capítulo 7 também. 7:10 diz assim, ó: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A verdade é que sem levitas não havia serviço adequado no templo. Sem serviço no templo, o culto seria comprometido, e sem culto fiel, seria impossível reformar o coração do povo de Deus. Então, para Esdras, ter as pessoas certas nos lugares certos não era meramente um detalhe administrativo. Era obediência à palavra de Deus. Era exatamente isso. E aqui o texto bíblico, né, ele confronta também a nossa prática cotidiana, ou corriqueira, né? Muitas vezes a gente valoriza mais o fazer do que o preparar. A nossa sociedade, filosoficamente falando, né, é muito pragmática. A gente foca muito mais na prática ou naquilo que aparentemente está dando certo do que, de fato, naquilo que Deus diz do que é certo. A gente vê isso nos movimentos de igrejas também, né? Pessoas que utilizam apenas de estratégias, e não que estratégias são ruins, que a gente vai até ver mais na frente que Esdras usa de estratégia, mas não pode ser apenas isso. Se a palavra de Deus ela não for exposta, se o culto não for restabelecido de maneira correta, a gente vai estar fazendo tudo de maneira vã. E provavelmente a gente vai estar fazendo tudo para a nossa própria glória e não para a glória de Deus, né? E a Escritura, ela inclusive, ela nos ensina que planejar é algo espiritual. A Bíblia ela não coloca o planejamento em oposição, né, numa queda de braço, né, entre essas duas coisas. Na verdade, ela une essas duas coisas. Provérbios 16:3 diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. As duas coisas estão juntas. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, Esdras nos dá uma grande lição em relação a planejamento, de que não somente na igreja, mas na nossa vida pessoal, a gente precisa espiritualmente se planejar. Então, Esdras ali, ele parou, revistou o povo, identificou a falta e ele vai agir. Esdras, capítulo 8, versículos 16 a 20, diz assim: por isso, convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E eu os enviei a Ido, o líder de Casífia. E eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos parentes dele, os servidores do templo, em Casífia, Casifia, né, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Eles trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham os seus nomes registrados.
Então, nessa ação de Esdras para ir atrás dos levitas, ele basicamente não vai atrás. Ele pessoalmente, ele fica e envia algumas pessoas para fazer isso. Porque Esdras sabia que ele tinha uma tarefa principal, que era conduzir todo o povo. Então Esdras aqui, de maneira bem direta, ele nos ensina que, por vezes, nem tudo a gente deve fazer. Na igreja e até mesmo na nossa vida pessoal. Na igreja em especial, e eu gosto de dar aplicações desse tipo, né? Acho que os irmãos já perceberam. Na igreja a gente tem uma diversidade de dons. A Bíblia vai mostrar que não há uma pessoa na igreja que não tenha recebido algum dom. Talvez você possa não pregar, não cantar, ou talvez ter dons ou habilidades que são aparentemente mais visíveis, mais notáveis, que todo mundo acaba vendo, é fato. Mas um outro fato é que você recebeu algum dom da parte de Deus. Deus te concedeu isso. Deus te deu algo nas tuas mãos para que você possa ser instrumento nas mãos dele, do Senhor. E por vezes na igreja, a gente tem uma cultura que eu costumo dizer que é uma cultura meio católica, né? Novamente o padre da paróquia aparece, né? E a gente espera que somente o pastor faça todas as coisas. Não, mas tem que falar com o irmão fulano, eu vou falar com o pastor. Não, se você viu o problema, é você que tem que ir lá e falar com o irmão fulano. A menos que seja algo tão grave a ponto de você não conseguir chegar nele. Mas o fato é que se você teve a visão, né, como um pastor que eu costumo ouvir ele gosta de dizer, se você teve a visão, você teve o dom. Se você conseguiu enxergar aquele problema, você já foi habilitado por Deus a receber a solução desse problema. Tente pensar um pouco mais nisso, né? E a própria Escritura ela vai até mostrar e falar sobre o ministério pastoral, que coloca o ministério pastoral como uma espécie de preparador. Alguém que capacita os santos a exercer o seu próprio ministério, o seu chamado. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim, ó: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por que ele designou essas pessoas aqui? Ele diz no versículo 12, com o fim ou a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus está te preparando através de pastores, né, de profetas, de apóstolos, nas escrituras, de evangelistas, para que você seja habilitado a cumprir o seu ministério. O ministério que Deus te deu. Seja na sua casa, como uma dona do lar, cuidando da sua família, dos seus filhos, do seu marido, ou até mesmo do seu trabalho, fazendo seja lá o que você faça, para que você faça ainda mais para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja evidenciado. Então Deus colocou pessoas assim, né, na nossa igreja, habilitando cada um daqueles que creem em Jesus. Então, Esdras envia esses homens para ir atrás dos levitas, né, e ali incorpora não somente os levitas. O texto vai dizer que incorpora ali também, né, junto a essa viagem, diversos homens que iriam ser servidores do templo. Iriam, de fato, trabalhar ali no templo do Senhor para que aquela grande obra, né, de reconstrução e de reconstrução do coração do povo fosse concluída. E nesse texto, quando ele envia esses homens, o texto também ele dá um detalhe aqui também importante. Ele mostra que ele não somente enviou líderes, né, para chegar lá e trazer esses levitas. Era até pertinente enviar líderes, né, porque os líderes são representantes. São pessoas que, de fato, têm algum tipo de prestígio. As pessoas iriam dar atenção. Mas o detalhe do texto mostra que ele também envia 2 homens. Homens que são taxados aqui, nomeados de sábios. Pessoas que eram, de fato, marcadas pela sabedoria. E sabedoria na Bíblia, ela nunca é apresentada como um conjunto de habilidades, né, ou um acúmulo de conhecimento, conhecimento de vida ou conhecimento humano. Normalmente a sabedoria ela é tratada como com um fundamento mais profundo, que basicamente é o temor do Senhor. Esse, no livro de Provérbios e em diversos outros textos, é taxado como o princípio ou fundamento da sabedoria. E aqui eu posso afirmar que não tenha um irmão aqui que não seja sábio. Porque se você creu em Jesus, você temeu ao Senhor. Você já é alguém que, de fato, teme a Deus. Você é alguém já que é sábio. Ou seja, se você pegar a pessoa ímpia, mais inteligente que você conhece, a pessoa que não crê em Jesus e que não ama Jesus, ela pode ser a mais inteligente possível. Você é mais sábio que ela.
Você pode ter certeza porque a Escritura garante isso. Então, até aqui, a gente trouxe, né, esses levitas, trouxe esses servidores do templo. O ônibus já está cheio, já está todo mundo embarcado aqui, e o ônibus aqui vai começar a prosseguir um pouco mais para Jerusalém. Mas Esdras, ele ainda tem algo mais aqui. Ele tem uma espécie de um último preparativo para prosseguir essa viagem. Versículos 21 e 23 diz assim: Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras aqui se colocou numa situação um pouco complicada, né? Ele falou para o rei assim: não, a gente não precisa de proteção de vocês, porque a bondosa mão de Deus está conosco. A bondosa mão de Deus vai nos proteger. E aqui, Esdras, ele tinha o total direito de pedir essa proteção armada. Se você observar no capítulo 2 do livro de Neemias, que o próprio Esdras escreveu, Neemias ele recebe uma escolta armada para prosseguir para Jerusalém, né? Mas, apesar disso, ele não pede. Outro motivo para ele pedir é que todos ali não tinham experiência de combate. O povo ele ficou por muito tempo exilado. Ele perdeu esse traquejo, né, esse adestramento de se colocar em combate. Ali também nessa viagem havia diversos tipos de pessoas, não tinha somente homens. Tinham mulheres, tinham crianças, tinham idosos, que seriam alvos fáceis para serem atacados. Também havia uma grande quantidade de ouro e de prata, que a gente vai ver nos versículos seguintes, na casa de toneladas. Então tudo isso era um prato cheio para que os ladrões e os inimigos tentassem roubar essa caravana. E como eu falei, se Esdras pedisse esse recurso, né, essa escolta armada, ele não seria menos espiritual. Porque Esdras, ele recebe a escolta armada e ainda assim é dito assim: e a mão de Deus estava sobre ele, né? Então esse não é o motivo. Mas pelo que a gente pode ver aqui no texto, as circunstâncias que Esdras se colocou, né, pela sua própria palavra, pelo aquilo que ele falou, não dava uma alternativa para ele voltar atrás. Para ele chegar e falar assim: pô, vou voltar lá no Artaxerxes, no rei Artaxerxes, né? E vou falar: pô, acho que não dá para ir sem escolta armada, não. O caminho é perigoso, tá cheio de bandido, a gente está com tudo isso aqui que eu mencionei anteriormente, então dá uma ajuda para a gente. Só que Esdras, ele preferiu a glória de Deus. Ele preferiu manter a palavra que ele já tinha dito, que Deus era suficiente, que Deus era poderoso para guardar, que a mão de Deus bondosa iria proteger. Inclusive, um dos nomes do rei Artaxerxes era Artaxerxes Longânimo. Longânimo é mãos longas. Alguém que tem mãos que alcançam lugares distantes, alguém que tem mãos poderosas. E olha o comparativo que está aparecendo aqui. Aparece uma espécie de uma briga de reis. Deus com a sua mão poderosa e Artaxerxes com a sua mão longa. Imagina quem Esdras tinha certeza que ia vencer. Com certeza ele sabia que era Deus. Mas diante daquela palavra que ele tinha dito, a única alternativa que ele teve foi jejuar e orar. Jejuar e orar. Por vezes, Deus nos coloca em situações assim. Em situações que não tem mais para onde a gente correr. Não tem o que a gente fazer mais. E Deus nos leva para esse caminho. O caminho da oração e do jejum. E o que é o jejum, senão uma humilhação total? Você se abstém de comida, se abstém de bebida, para mostrar a Deus: Senhor, o que me mantém, o que me sustenta, não é isso que eu coloco para dentro da minha barriga. O que me sustenta é o Senhor. O que me sustenta é a sua palavra. Eu vejo que essa disciplina do jejum, ela é um pouco esquecida. Eu mesmo confesso que, recentemente, eu fiz um jejum. E aqui eu não estou sendo fariseu falando isso não, tá? Eu fiz um jejum porque eu fui fazer exame de sangue. E foi essa semana. Na verdade, eu fiz 2 vezes esse mês. Porque eu vou fazer uma cirurgia e também pelos meus exames anuais ali do meu trabalho. E ali eu caí um pouco ali em mim e falei assim: caramba,
eu me esforcei para fazer um jejum por causa do meu trabalho e, por vezes, eu não jejuo, né, por algo espiritual, por uma causa, pela minha igreja, por vocês. É algo que esse texto aqui, ele traz isso à tona. E, por vezes, Deus, como eu falei, nos coloca em situações assim, para a gente não ter por onde escapar. Né? Mal comparando, é igual quando você começa a fazer atividade física. Às vezes, alguém tem que te empurrar. Alguém tem que te levar, né, puxando a força, senão você não faz. E Deus, pela sua graça, ele faz isso com a gente. Ele puxa a gente pela sua bondosa mão, para a gente jejuar e orar. E o texto, ele fala de um último preparativo antes da gente entrar na viagem em si. Os preparativos estão longos, mas já vai acabar. Versículos 24 e 30 diz assim: Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 22 toneladas e 750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 tigelas de ouro pesando 8 quilos e meio, e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos quanto ouro. E eu lhes disse: tanto vocês quanto estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guarde-nos bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das casas de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois que tinham sido pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Então aqui Esdras, ele vai lidar com todos esses recursos que Artaxerxes, juntamente com o povo que ficou em Jerusalém, que o próprio rei obrigou o povo também a entregar, né, esses recursos. E aqui é interessante que esses recursos são tratados com total e absoluta transparência. Esdras aqui, ele não tem um cuidado desses valores para si mesmo. Ele não chega e fala assim: deixa tudo aqui comigo que eu vou administrar, eu vou dividir. Não. Ele escolhe homens, sacerdotes, para cuidar, né, daqueles recursos. Ele demonstra aqui claramente a sua integridade, a sua honestidade em lidar com coisas que eram sagradas. Infelizmente, muitos obreiros, né, se perdem quando lançam mão daquilo que não lhe pertence. Outros se corrompem quando usam os recursos destinados da casa de Deus como se esses valores fossem seus bens pessoais. Graças a Deus, isso também não é a realidade da nossa igreja. Mas, infelizmente, é o que a gente vê em muitas igrejas por aí. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: hoje, infelizmente, muitos pregadores transformam o evangelho num produto, o púlpito num balcão e o templo numa feira de negócios. E os crentes, cada um de nós, em consumidores. Olha que coisa triste. Mas aqui a gente tem um ensino de lidar com esses recursos com transparência, né? Colocando ali, como a gente faz, numa assembleia, expondo para toda a igreja, porque os recursos não são nossos. É do povo de Deus e é do Senhor. Eu já vi testemunho de gente que está inclusive aqui, dizendo que nunca tinha visto uma assembleia na igreja, uma reunião para expor, né, esses tipos de recursos. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina a fazer isso, a deixar e a tratar desses recursos com transparência, com fidelidade aos irmãos e com fidelidade ao Senhor também. Então, os preparativos aqui acabaram. Já todas as pessoas estão prontas para ir, né? Estão aqui todos os recursos necessários, tudo aquilo que a gente precisa para começar essa viagem. E a história da viagem, ela vai estar aqui no versículo 31. Vamos à palavra de Deus novamente. Diz assim: no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Aqui talvez a gente chega numa das partes mais importantes de uma viagem, né? Ou de uma história de viagem. Se você viajasse, eu perguntasse para você, né? Eu ia falar: e aí, como é que foi a viagem? E aí, foi legal? O que aconteceu lá? Quais foram os perrengues? Quais foram as alegrias? O que você viu de novo? O que você viu, né, de legal naquilo lá, nessa viagem, nesse lugar que você foi, né? Mas aqui, Esdras, ele
resumiu muito, né, com poucas palavras, essa viagem que durou cerca de 4 meses, foi um período longo, tinha entre 5 e 6 mil pessoas, né, sob a sua liderança, tinham toneladas de ouro e de prata, como eu já disse anteriormente, sendo transportadas, tinham muitos perigos e assaltantes, como ele diz aqui no caminho, provavelmente tinha um calor escaldante, naquelas regiões que são um pouco desérticas, tinha muito frio à noite, provavelmente tinha gente reclamando de cansaço, como em toda viagem, tinha as nossas crianças falando assim, papai, já chegou? E a gente falando ali, não, ainda não. Tinha muita coisa acontecendo ali, né? Tinha gente reclamando, como eu falei, gente querendo voltar. Mas, apesar dessas conjecturas, né? Às vezes a gente pode olhar e falar assim, Esdras só quis resumir a história, né? Esdras, ele talvez não tinha tanta habilidade para descrever isso, né? Tem gente que gosta de contar a história e fala muito bem. Tem outros que se enrolam e acabam falando, eu fui lá e foi legal, e acabou. Mas a verdade é que Esdras ele tinha uma grande habilidade de escrever histórias. Esdras é tratado como um escriba, como um historiador, como alguém que tinha capacidade de escrever muito bem. Como a gente já viu ao longo de todo o livro de Esdras, ele também escreveu o livro de Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Então, Esdras tinha a total capacidade de descrever aquela história de uma maneira talvez mais substancial, maior, né? Ou alguma coisa desse tipo. Mas ele conta a viagem, mais uma vez assim, a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Em outras palavras, o que Esdras está querendo dizer para a gente é que o que aconteceu na viagem não é tão importante assim. O que importa de verdade é que a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Eu acho que você já deve ter percebido que essa história parece com uma história de outras pessoas. Parece com a minha e com a sua história. Essa história aqui, basicamente, é a história da vida de todo cristão. Todo aquele que reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que agora não tem uma história muito bonita para contar. E nem é tão interessante assim. Porque no final, o que importa é a história daquilo que Jesus fez por nós. No final é isso que importa. Todo cristão é alguém assim. É alguém que foi salvo por Cristo. Alguém que a história de Cristo substituiu a sua história. Quando a gente chegar lá no céu, creio que a gente vai ter essa oportunidade. E se a gente quisesse falar assim, como é que você chegou aqui? Né? E você me perguntasse também, como é que você chegou aqui no céu? Como é que você está aqui na presença de Deus? A gente está se maravilhando com o Senhor, se alegrando na presença de Deus. Eu e você, a gente vai poder dizer, como Esdras disse aqui, estamos aqui, porque a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. A história de todo crente é assim. Deus nos protegeu do pecado, do mundo, do nosso próprio coração. E agora a gente pode sim chegar seguros, ter uma viagem segura por causa de Jesus. E assim o texto continua e já estamos chegando no fim. Versículo 32. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e a demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados, que tinham voltado do cativeiro, sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo isso foi oferecido como um holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governantes do território a oeste do Eufrates. E eles ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Então, finalmente, o povo de Deus termina a sua viagem. Chegamos em Jerusalém, sãos
e salvos. E aqui nessa chegada, Esdras coloca o povo para descansar. Depois de uma longa jornada, o povo é chamado a fazer aquilo que Deus fez depois do término da criação. O povo descansou. O descanso também é algo importante na vida do povo de Deus. E na sequência, a gente vê que Esdras faz aquilo que ele foi mandado para fazer. Primeiro, ele sacrifica, ele faz holocaustos, ou seja, sacrifícios completos ao Deus de Israel. E ele faz a todo o povo. Aqui é caracterizado pelos 12 touros, 12 bodes. Ele não faz somente um sacrifício para um pequeno grupo, né? Ou talvez para somente Judá e Benjamim. Não. Ele faz para todo Israel, demonstrando que Deus está de fato unindo o seu povo. E depois de fazer primeiramente essa obrigação para com Deus, ele faz a obrigação para com Artaxerxes, para com esse mundo. Ele chega lá em Jerusalém e entrega as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates. Então, a gente acabou essa viagem, tudo foi concluído, né? Todos chegaram a salvo, os recursos chegaram, e uma nova história vai começar no capítulo 9. Cenas dos próximos capítulos. Literalmente do próximo capítulo, né? E a conclusão que eu coloco aos irmãos é uma breve comparação aqui entre a nossa realidade e a realidade do povo de Deus. Entre esse líder, né, chamado Esdras, e a nós, e a Jesus, na verdade, né? Um Esdras maior e melhor. Nós andávamos errantes por esse mundo, como viajantes que achavam que estavam indo no rumo certo, mas estavam caminhando rumo à nossa própria condenação. Mas graças a Deus, que o próprio Deus levantou um Esdras maior e melhor. Um Esdras que não somente enviou levitas até nós, mas que ele mesmo foi até nós, porque ele era o único suficiente para fazer isso. Não havia outro que poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Não havia outro que poderia nos representar diante de Deus de maneira perfeita. Nós temos um Esdras maior e melhor que não buscou somente reformar um templo feito de pedra e cimento. Ele reformou os nossos corações. Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Um coração que agora ama e adora Jesus, que foi habilitado e capacitado a ver a glória de Deus na cruz de Cristo, a nossa única solução para os nossos pecados. Nós temos um Esdras maior e melhor que não somente fez um jejum, mas ele se humilhou, jejuando e orando a ponto de suar gotas de sangue. Alguém que se humilhou até a morte, e morte de cruz. A gente tem um Esdras maior e melhor, cuja mão bondosa foi encravada por grandes pregos na cruz. E mais ainda, foi encravada pela ira de Deus, que é a justa retribuição pelos nossos pecados. O nosso Esdras maior e melhor, o Esdras perfeito, ele nos amou até o fim. Ele se entregou por nós, para que a gente pudesse ter de fato uma jornada ou uma viagem segura. Amém? Vamos orar?